Você já deve ter visto, ou ouvido, ou lido até, o Vampeta contando essa história sobre a passagem dele no Juventus. Veja só. E você e Diniz não podem jogar juntos. Vocês têm 35 anos. Veio o Rio Preto jogar contra nós. Papapá, Rio Preto 1-0. Só tinha mais uma substituição. Eu digo, esse velho é maluco, eu vou entrar nessa porra sem saber. Aí eu passo por trás dele, ali, ali todo mundo apertado, eu passo atrás dele. Vou lá na sua fala, vai sair o 10. Que é o Fernando Diniz. Sem o Fecina V. Passo por trás, tiro o Fernando Diniz. O Fecina com óculos aqui, trabalhando, com aquele texto aqui grandão. O que é que você tá fazendo? Falei, você não sabe porra nenhuma de bola, como é agora sou eu, fica quieto. Ele ficou me olhando, eu tirei o Diniz, entrei, o Diniz veio pra mim, por que você me tirou do jogo? Eu digo, Pirulito, eu tirei você porque ele falou que eu e você não pode jogar junto, por causa da idade. Morreu o assunto, beleza. Fui pra casa, nunca mais voltei na Javari e nunca mais joguei. Foi meu último jogo como profissional. Será que isso realmente aconteceu? Como é que foi a temporada de 2008 com a presença do Vampeta aqui pelo Moleque Travesso da Moca, quando ele usou essa camisa que está aqui na minha mão? Será que isso mesmo aconteceu? Olha aqui o autógrafo do Vampeta. Ó. Essa história é verdade? Assim como esse autógrafo também é verdadeiro? Vamos contar um pouco da história então de Vampeta no Juventus em 2008. Amigos e amigas ligados no canal Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós estamos contando hoje a história da passagem do Vampeta pelo Juventus, quando ele usou essa camisa aqui. Será que realmente ele, para jogar no Juventus, tinha que esperar o Fernando Diniz sair? Tinha que esperar o Fernando Diniz deixar o campo para ele entrar? Mas antes disso, nós vamos contar um pouco sobre os antecedentes. Bom, para quem é um iniciado ou para quem é juventino, sabe que em 2007 o Juventus foi campeão da Copa Paulista. E campeão da Copa Paulista, o Juventus teria uma agenda cheia, um calendário cheio em 2008. Além da Série A1 do Paulista, ele também disputaria a Copa do Brasil e disputaria também a Série C do Brasileiro. O goleiro Marcelo era um dos destaques do time, ele já estava desde 2005. O zagueiro Dedimar também reforçava esse time, era o capitão. O lateral e meia João Paulo, herói do título da Copa Paulista 2007, estava permanecendo no elenco. Também tinha o atacante Lima e tinha a chegada do Alain Delon para reforçar também o Moleque Travesso. O time continuaria sendo comandado pelo Márcio Bittencourt, que foi o campeão da Copa Paulista 2007. E aí nós teríamos também uma volta de um grande jogador revelado das categorias de base juventinas, que atuou também e iniciou a carreira no Juventus, o Fernando Diniz. Você vê aí nessa foto em destaque ali, o Fernando Diniz em 95, e ali ao lado ele na apresentação. E durante a preparação do Juventus, ainda antes de iniciar o campeonato, na pré-temporada, já no fim da pré-temporada, o Juventus anunciou mais um reforço. O Márcio Bittencourt me liga, vamos, me ajuda aí, vem jogar aí. O volante, que saía do Corinthians, era dispensado pelo técnico Mano Menezes, assinou com o Juventus para essa temporada 2008, para disputar o Campeonato Paulista. Estou feliz por voltar a disputar o Paulista, vou dar o melhor para o Juventus, disse Vampeta à TV Globo. E assim ficou formado o Juventus, que estreou contra o Noroeste de Bauru na Série A1 de 2008. Veja só a foto daquele jogo, o primeiro jogo do time do Juventus. Repare que o Vampeta não estava pronto ainda, não estava em condições físicas. Tacílio Neto! Bola ser levantada lá dentro da área. Cobrou fechado, toque de cabeça! Gol! Vinícius empata para o Juventus! Enquanto Fernando Diniz e seus companheiros estavam em campo na Rua Javari, o Vampeta estava do lado de fora, chupando ali um picolé, sendo tietado pela torcida juventina. Veja só, 2 quilos acima do peso, enfrentando o calor na Rua Javari. O Estadão ainda disse que o Vampeta rivalizou com o seu Antônio Lucanoli para ver quem era o mais festejado do lado de fora das arquibancadas da Rua Javari. Mas na segunda rodada nós tivemos uma dança das cadeiras. O Juventus foi derrotado pelo Marília por 4-0 fora de casa, e o técnico do Juventus, Márcio Bittencourt, foi para o Noroeste, que tinha jogado com o Juventus na primeira rodada. O Noroeste, ele mandou embora o técnico José Carlos Fecina. Nós voltaremos a falar desse nome daqui a pouco. Eu venho de Nazaré, assino com a Juventus. Quando eu assino o contrato, o Márcio vai para o Noroeste.
Bom, sob o comando do técnico Márcio Bittencourt foram 2 partidas. No dia 16 de janeiro, Juventus 1, Noroeste 1, estreia do campeonato. Fernando Diniz foi titular e saiu aos 50 minutos. O Vampeta não esteve nem no banco. No segundo jogo, Marília 4, Juventus 0. O Fernando Diniz esteve ausente, não ficou nem relacionado. E o Vampeta entrou em campo aos 56 minutos do segundo tempo. Eu digo, Márcio, você me faz voltar a jogar e você vai embora. Não, vai chegar um parceiro nosso, Sérgio Soares. E o Juventus, então, acertou com o velho conhecido da casa, o Sérgio Soares, para comandar o time a partir da terceira rodada. Já durante a gestão Sérgio Soares, o Juventus teve a sua última molecagem, a sua última vitória sobre um time grande. O Santos perdeu para o Juventus por 3-1 em um jogo realizado no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. 5 minutos de jogo, o Juventus já estava na frente. O Marcos Vinícius não conseguiu dominar, mas o João Paulo dominou e mandou para a rede. João Paulo, Juventus 1-0. No segundo tempo, a mesma história. Se o primeiro homem não consegue, João Paulo é o segundo homem para o Juventus não perder a chance. O alemão chegou com o pé direito um pouquinho atrasado, olha só. Se fosse com o esquerdo, alcançaria a bola. Mas o João Paulo estava lá. Segundo gol dele, Juventus 2-0. E teve mais. 5 minutos depois, Lima. Juventus 3, Santos 0. E só quando o relógio já beirava os 47 minutos do segundo tempo, veio o primeiro gol do Santos no Campeonato Paulista. Marcinho. Juventus 3, Santos 1. Na rodada seguinte, mais festa na Moca, estava tudo bem nesse momento. O Juventus venceu a Portuguesa por 3-2 em casa e mais uma presença de Vampeta titular. Olha o cruzamento para a área, olha a Saura, vai pintar o gol! Gol! Lima! Abre o placar, o camisa número 9 do Juventus. Trabalha com o Cadu, já devolveu no Lima. É boa chegada, olha o cruzamento, o corte da defesa, olha o toque de cabeça! Gol! Zé Maria vai jogar essa bola lá dentro da área. Olha o Christian, dominou, bateu! Gol! E olha só a chegada do Juventus, vai pintar o terceiro, chute pro gol! Gol! Do Juventus! Alain Delon, camisa número 18. Ele acabou de entrar e faz um gol que pode definir o jogo na Rua Javari. Enfim, mas um detalhezinho também. Olha só a boa chegada da Portuguesa, o cruzamento vai sair, o gol! Tá paralisando o jogo. Outra vitória foi conquistada em cima do São Caetano, fora de casa, 3-0. Parece que as coisas estavam bem, né? Agora São Caetano e Juventus. Galhardo abre 1-0 para o Juventus. Marcos Vinícius aumenta de cabeça. E mais uma vez Marcos Vinícius, 3-0 Juventus. Mas a equipe do professor Sérgio Soares tinha lá seus altos e baixos, né? Nós vamos ver daqui a pouco. E um desses baixos foi uma derrota para a Ponte Preta por 5-2, o único jogo em que o Vampeta foi expulso pelo Juventus. Veja só a súmula do jogo, com a camisa número 8, foi expulso por ter, depois de advertido com cartão amarelo, atingido com um pontapé a perna direita do seu adversário. Está aí na súmula da partida. Repare também que nessa época o Vampeta usava a camisa 8, exatamente como essa que está aqui na minha mão. O Vampeta usou também a camisa 5, na maior parte das vezes a camisa 5 quando foi titular, né? Então essa camisa aqui provavelmente ela é uma camisa da época em que o Sérgio Soares foi treinador do Vampeta. Bom, durante a gestão Sérgio Soares nós tivemos esses jogos. Juventus 3, Santos 1, com o Vampeta jogando os 90 minutos e Fernando Diniz ausente. Depois o Juventus perdeu para o Sertãozinho por 3-0, mesma situação. O Fernando Diniz não estava nem no banco e o Vampeta jogou o jogo inteiro. Juventus 3, Portuguesa 2, também mesma coisa. Vampeta jogou os 90 minutos, Fernando Diniz não apareceu nem no banco. São Caetano 0, Juventus 3, mesma coisa. No jogo contra a Ponte Preta nós tivemos a expulsão do Vampeta aos 63 minutos e novamente o Fernando Diniz ausente. Contra o Barueri 0-0, aí nenhum dos dois apareceu, né? O Vampeta estava expulso e o Diniz continuava ausente. Provavelmente, eu acabei não pesquisando isso, mas o Fernando Diniz estava com algum problema físico. Ele volta a aparecer no jogo seguinte, está aqui virando a tela. Foi a derrota para o Palmeiras por 4-0. Nesse jogo o Diniz entrou no intervalo e o Vampeta foi titular o jogo inteiro. E eu destaquei em amarelo. Tá? Os jogos que eu destaquei em amarelo são jogos em que o Diniz e o Vampeta estiveram juntos ao mesmo tempo.
Foi o que aconteceu também no jogo seguinte, Mirassol 2, Juventus 0. O Diniz entrou aos 66 minutos, né, ele estava no banco, e o Vampeta foi titular o jogo inteiro. Depois nós tivemos Juventus 0, Guaratinguetá 1, o Diniz titular saiu aos 65 minutos, e o Vampeta não esteve presente nesse jogo. E depois nós tivemos o jogo da Copa do Brasil, Coruripe 4, Juventus 1, lá nas Alagoas. O Diniz saiu também aos 65 minutos e o Vampeta entrou aos 73. Então eles estiveram juntos, mas não ao mesmo tempo jogando. Esse jogo marcou também o fim da passagem do Sérgio Soares pelo Juventus. Aí nós tivemos então a chegada do José Carlos Fecina, lembra dele que nós falamos agora há pouco? Ele que era técnico do Noroeste, lembra? O adversário do Juventus no jogo de estreia. Aqui você vai ver a primeira súmula sobre gestão do Fecina de um jogo do Juventus. Foi contra o Ituano. Nesse jogo, tanto o Diniz quanto o Vampeta estiveram no banco, veja só. Está aí com a camisa 16 Fernando Diniz, com a camisa 17 o Vampeta. Nessa partida, apenas o Vampeta entrou em campo. Agora, o segundo jogo da gestão Fecina, um jogo histórico. Eu considero a maior partida que eu fiz da minha carreira foi na Javari, uma quarta-feira à tarde, um jogo de Copa do Brasil contra o Coruripe, cara. Aí você fala assim, pô, mas você jogou Fla-Flu, jogou Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Você vai lembrar de um Juventus e Coruripe, horário de verão, 3 horas da tarde, né? Quer dizer, é engraçado que eu comecei a jogar com homem a menos, o Lima e o Canum, eram os dois atacantes. 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 e eu dei 5 passes pro gol. 5 jogadas eu fiz pro gol. Então as pessoas que estavam naquela tarde na Javari vai lembrar muito disso. Porém a imprensa não estava muito ligando para os grandes feitos juventinos. A imprensa sempre se importou muito mais com os times grandes. E para a imprensa um dia histórico realmente foi o dia que o Vampeta enfrentou o Corinthians pela primeira vez. Ele ali saiu meio brigado com o presidente André Sanches, na época o presidente do Corinthians, e no final das contas o Juventus e o Corinthians ficaram num empate. Chance para o Corinthians, levantou para a área, o toque de cabeça! Fabinho, camisa número 32 na cobrança, precisa do Everton. Sai Fernando Diniz, o contra-ataque do Juventus. Lançamento para o Lima, nas costas do Christian Soares. Marcos Vinícius lá do outro lado, chega bem o Juventus, olha a chance para o empate, bateu! Gol do Juventus! O toque do André Santos, Dentinho. De novo o André Santos já na grande área, limpou bem o lance, bateu cruzado! André Santos, um lindo gol no Morumbi. Limpou ali para a perna esquerda e soltou a bomba, não deu para o Marcelo. Canu. Lima, o jogo fica bom no começo do segundo tempo. Olha o cruzamento, a bola pelo alto. Segunda trave, o toque na trave. Gol do Juventus! Mas a situação do Juventus ia ficando mais complicada, porque à medida que o campeonato acontecia, os resultados não iam chegando e o Juventus ia ficando cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento. Você vê aí que, por exemplo, um dos jogos fatais foi o jogo contra o Guarani, 2-2, um jogo que já não tinha mais o Vampeta. Aliás, nós vamos chegar lá agora. Qual é, afinal de contas, o último jogo da carreira do Vampeta profissional e no Juventus também? Bom, como conta o Vampeta em seu livro e sua biografia, o Fecina para ele falou que nosso meio-campo, só você e Fernando Diniz, já dão 70 anos de idade. Vampeta, ele gaguejava pra caralho. Preciso falar com você. Ele vai falar para o senhor. Estou olhando que o meio-campo é mais velho que Matusalém. E o que o senhor está pensando em fazer? Eu vou ter que mudar. Eu falei, faz o que o senhor quiser. Já que é para fazer o que eu quiser, você está sacado. Voltamos para o segundo tempo. O preparador físico mandou aquecer todo mundo. O Vampeta falou, olha o que eu vou fazer. Eu fiz de conta que fui aquecer e passei por detrás do técnico Fecina. Ele andava com os óculos grandões pretos, crucifixo de corrente para fora. Eu passo por trás do Fecina, vou lá e digo, vai sair o número 10, Fernando Diniz. O Fecina não tinha falado que eu e o Fernando Diniz não podíamos jogar juntos? Então, para eu entrar, quem tinha que sair era ele. Quando assinei a súmula, que a placa subiu, o Fecina falou, o que você fez? Falei, você não sabe porra nenhuma de bola, como agora sou eu, fica quieto. Então, aqui está a história contada na versão do livro, né? Vou deixar também aqui o texto para você ler depois, com calma, que continua tendo aqui umas pérolas saborosas para você ler. Mas a história realmente é muito parecida, ou quase igual,
É o que ele conta nos podcasts aí. O Vampeta tem memória boa, viu? Eu falei, ô Pirulito! Tá puto comigo ainda? Primeiro eu quero que você veja os jogos do Juventus com o técnico Fessina, quais foram e o que aconteceu com nossos personagens, o Diniz e o Vampeta. Primeiro jogo lá no Novelli Júnior 0x0 no Juventus e Ituano. O Diniz ficou no banco e o Vampeta entrou aos 81 minutos. O segundo jogo foi Juventus 5, Coruripe 1, Copa do Brasil. Nós não temos acesso às súmulas da CBF, então eu não sei se o Diniz esteve no banco ou não foi relacionado. Eu vou colocar um NA aqui. E o Vampeta, claro, como todo mundo sabe, entrou no intervalo e acabou com o jogo. O terceiro jogo foi Rio Claro 1, Juventus 0. O Vampeta saiu no intervalo e o Diniz entrou no intervalo. Depois nós tivemos Juventus 2, Paulista 1. O Diniz saiu no intervalo e o Vampeta entrou no intervalo. Depois nós tivemos Corinthians 2, Juventus 2. O Vampeta entrou aos 85 e o Diniz jogou aos 90. Então nós grifamos ali com amarelo, porque nesse jogo os dois jogaram juntos, ainda que por um pequeno período, 5 minutos mais os acréscimos. Depois nós tivemos Juventus 2, Náutico 0 pela Copa do Brasil. O Diniz jogou o jogo inteiro, o Vampeta não jogou. Virando a página, nós tivemos agora Bragantino 3, Juventus 2. O Diniz jogou os 90 minutos e o Vampeta não saiu do banco. Depois nós tivemos Juventus 0, Rio Preto 1. O Fernando Diniz saiu aos 58 e o Vampeta entrou aos 58 no lugar de quem? E aí está a súmula da partida, senhoras e senhores, com as informações trazidas pelo árbitro Antônio Rogério Batista do Prado. E aqui nós temos a relação de jogadores. Veja só que o Diniz estava com a camisa 10 e o Vampeta com a camisa 15 no banco de reservas. E aí você vê exatamente as substituições dos atletas aos 58 minutos. O Vampeta com a camisa 15 entrou no lugar do camisa 10. Está rasurado o 10, está feinho, mas a informação está aí. Bom, tanto para o quarto árbitro quanto para o árbitro, nada houve de anormal. Mas ali dentro do banco, ali nos bastidores juventinos, tinha muita coisa anormal acontecendo. O Vampeta não jogou mais nenhum jogo depois desse jogo contra o Rio Preto. A imprensa não percebeu de cara, mas depois colocou: pé frio, Vampeta é barrado. Mas o técnico Fessina dizia que era só uma opção técnica ter barrado o Vampeta. Aqui uma matéria da Folha de São Paulo também falando a mesma coisa, que o Vampeta desapareceu, ninguém mais encontrava ele. Olha só, procura-se um rapaz negro, 1,82 m, 34 anos, batizado de Marcos André Batista Santos Alcunha Vampeta, nascido em Nazaré das Farinhas, na Bahia, profissão jogador de futebol. Foi visto pela última vez na Moca, em São Paulo, no acanhado e charmoso estádio da Rua Javari, do Juventus, time que defendeu no estadual. Há uma semana, Vampeta não aparece nos treinos, garante um funcionário do clube. O gerente de futebol Celso Abraão minimiza e diz que ele só faltou ao treinamento ontem. Aí o técnico José Carlos Fessina diz o seguinte: quero um jogador de pegada, que possa aguentar os 90 minutos. O presidente Armando Rauti também desconversou, falou que não tem o telefone do Vampeta, não sabe nem onde ele mora, mas a imprensa foi atrás, não conseguiu falar com ele. Para completar então nossa tabela, nós temos os últimos 3 jogos do Fessina no Juventus. Foram Juventus 2, Guarani 2, aquele que nós já tínhamos falado antes, o Vampeta ausente e o Diniz entrando no intervalo. Náutico 3, Juventus 0 pela Copa do Brasil, nenhum dos dois jogou. E depois o São Paulo 3, Juventus 1, último jogo que o Juventus tinha que vencer o São Paulo, e não venceu, e foi rebaixado, e o Fernando Diniz esteve presente nos 90 minutos, e o Vampeta, como a gente sabe, não esteve. Saldo total, números totais, fechando aqui para você essa passagem relâmpago: 16 partidas jogadas pelo Juventus, 14 da Série A1 e 2 da Copa do Brasil. Ele entrou jogando, foi titular em 8 partidas. Foi expulso uma vez, não marcou nenhum gol. E junto com o Fernando Diniz, qual foi a história, quais foram os números finais, né? Os dois jogaram juntos 45 minutos contra o Palmeiras, 25 minutos contra o Mirassol e 8 contra o Corinthians. Aqui eu já coloquei os acréscimos para você. Total, 78 minutos. Apenas 3 jogos, não 3 jogos inteiros, não dá nem 90 minutos. Então, realmente, né, e 2 desses jogos, inclusive, aconteceram antes da gestão do Fessina. Pois é, então para quem acha que o Vampeta é um fanfarrão, conta histórias tiradas da cachola dele, não. Essa história não é inventada, essa história realmente aconteceu do jeito que ele falou. E aqui nós fomos atrás dessas informações, das súmulas de jogos e alguns recortes de jornal, e realmente aconteceu a substituição daquele jogo, daquele jeito, e é isso que nós contamos aqui hoje para você. Então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, essa investigação do manto juventino. A gente se vê no próximo vídeo contando mais histórias do Juventus para você. Um grande abraço e tchau!